Possamos ser edificados nessa noite. Nós estamos aqui porque ansiamos pela sua palavra, pela sua revelação, e nós queremos realmente ser transformados e moldados segundo a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pai, nós estamos aqui porque queremos mais de Ti. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Deus, que a Tua palavra possa ser viva, possa ser eficaz, que nós possamos ser alimentados, nutridos, transformados, moldados, segundo a Tua perfeita vontade. Pai, é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que possamos como igreja sermos edificados. Se você crê, diga amém. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós começamos o culto hoje lendo esse texto, e esse texto, ele é tão poderoso, e eu queria falar sobre isso hoje, sobre o Deus que te chamou para ser abençoado, o Deus que decidiu abençoar a sua vida. E a palavra do Senhor diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele é bem enfático, e ele declara que você já tem sido abençoado. Aqui ele declara que nós somos abençoados. Quantos creem que são abençoados? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você é um abençoado. Mas fala com fé, fala: você é muito abençoado. Eu creio nisso, irmãos. No momento que nós fomos enxertados em Cristo, no momento que nós fomos colocados em Cristo, nós somos abençoados. E eu acredito que essa sorte de bênçãos espirituais, elas afetam a nossa vida física também. Essas bênçãos espirituais incluem a sua vida por completa, a sua vida como um todo, inclui a bênção no seu corpo, inclui a bênção na sua alma, inclui a bênção aonde você está. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas eu quero te dizer algo: você é a bênção de Deus. Muitas vezes nós corremos atrás da bênção, querendo a bênção, e eu quero falar sobre isso. Isso é bom, mas mais do que isso, você precisa entender que você já é abençoado, e Deus deseja abençoar você a cada dia. Deus deseja que essa bênção, ela possa crescer a cada dia. Agora, muitas vezes nós podemos viver um problema. Por quê? Porque quando nós acreditamos que somos abençoados, muitos podem ter uma postura que nós não precisamos mais então orar pela bênção de Deus, que eu não preciso mais orar por aquilo que eu necessito, que eu não preciso mais clamar ao Senhor por aquilo que eu estou necessitando. Por quê? Porque se eu faço isso, parece que é incredulidade, porque eu já sou abençoado. É verdade, a Bíblia fala que você é abençoado, que você já foi abençoado, mas nós não podemos ter essa postura de achar que então nós não precisamos fazer mais nada, de achar que eu não preciso pedir. Quando eu falo fazer nada, não é pagar pela bênção, e eu quero deixar isso claro. Nós não fomos chamados para fazer uma barganha para sermos abençoados. A bênção de Deus não tem a ver com o que você faz e nem com o que eu faço, mas a bênção de Deus tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e é isso que te qualifica para estar debaixo da bênção, para estar debaixo da bênção. Mas o problema é que muitas vezes pessoas trazem condenação, e eu falo pessoas às vezes que estão debaixo desse ensino da graça, acreditando que não é mais preciso pedir, que não é mais preciso falar, que simplesmente algo vai acontecer. Mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos perseverar em oração, nós precisamos clamar ao Senhor, nós devemos orar sem cessar, nós devemos orar e não nos esmorecer. Por quê? Porque Deus deseja te abençoar. E eu queria ler um texto com você que está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor diz:
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a algum homem. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, aqui contra a parábola de um juiz. Jesus mesmo propôs essa parábola, que estava sendo incomodado por uma mulher, para que a causa dela fosse julgada. E de tanto essa mulher incomodar, importunar, o que ela fazia? Ela simplesmente pedia. O que aquele juiz fez? Ele atendeu, ele falou: não, eu vou julgar essa mulher. Eu vou julgar essa mulher. Deixa eu te dizer, por que Jesus colocou essa parábola? Porque nós temos petições diante do Senhor. Porque você tem coisas que você tem pedido ao Senhor, e às vezes nós somos acusados por nós mesmos, por pessoas ou pelo diabo. Por que Deus está demorando a responder? Por que a sua bênção ainda não foi liberada? Por que você tem orado e parece que nada tem acontecido? Mas essas coisas vêm para nos tentar parar. Como assim? Será que é mesmo da vontade de Deus? Que a minha família seja restaurada, que os meus filhos se convertam, porque eu já oro tem tanto tempo. Deixa eu te dizer algo, continua pedindo, continue clamando, porque você já é abençoado. Mas sabe de algo? Deus quer que essa bênção possa crescer a cada dia na sua vida. Como que essa bênção vai crescer? À medida que as suas orações estão sendo respondidas. À medida que o seu clamor, ele está sendo atendido. E aí você abre a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 5. A Bíblia diz: disse ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar por seu amigo, todavia fará por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade. Digo-vos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Olha o que a palavra do Senhor diz: pois todo o que pede, o que vai acontecer com ele? Vai receber. O que busca, encontra, e a quem bate. O que é bater? É insistir, é chamar, é não desistir, é não desistir. Sabe, esses são dias que você precisa insistir com Deus. Insistir com Deus. Por quê? Não é que Deus não quer te abençoar. Não é que Deus, Ele não deseja abençoar você. Mas a questão é o seguinte: a Bíblia fala que todo aquele que pede, todo aquele que bate, isso fala de insistência. Por quê? Porque isso vai mostrar o desejo do seu coração. Quantos tem crianças aqui, filhos? Se você tem filho, você já teve uma criança. Quando você vai no supermercado, que passa naquela parte onde tem doce e chocolate, o que o menino faz? Ele fala: papai, me dá um desse aqui. Aí você: não, tá bom, pode pegar. Não, papai, me dá um desse aqui também. Não, esse aqui também. Ele quer tudo. Às vezes nós somos assim com Deus, sabia disso? Às vezes nós pedimos, mas aquilo que realmente você quer, presta atenção nisso, você não vai deixar de clamar. Aquilo que realmente é um desejo do seu coração, você não vai deixar de
pedir. E é isso que o Senhor está falando. Todo aquele que pede, recebe. Mas qual que é o problema? É que muitas vezes nós esquecemos o que nós queremos. Como assim, pastor? Porque nós paramos de pedir. Porque nós paramos de clamar. Hoje a minha intenção aqui é mostrar para você que você tem um Pai que quer te abençoar, que quer liberar bênção sobre você, muito mais do que você já tem recebido, muito mais do que você já tem clamado, muito mais do que você já tem desfrutado. Mas muitas vezes nós nos sentimos acusados. Por quê? Porque Deus ainda não fez, porque Deus ainda não realizou, porque Deus ainda não derramou. E nós achamos que tudo que nós pedimos, Deus tem que dar na hora. Sabe que não é assim? Às vezes nós damos coisas erradas para os nossos filhos. E Deus, Ele tem o melhor para você. Tem coisas que Deus vai te dar quando você crescer mais. Por quê? Presta atenção nisso. Porque a bênção na hora errada pode se tornar uma maldição. Porque aquilo que você pede quando é recebido na hora errada pode ser um problema para você. Como assim, pastor? Você tem um filho. Então, quando o seu filho inteira 18 anos, você dá um carro de presente para ele, é bênção? Sim ou não? É bênção. Mas se o seu filho tem 12 anos, você dá um carro para ele de presente, é bênção? Não, é maldição. Vai dar problema. Mas nós achamos que Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos sempre. Deus às vezes vai esperar você crescer. Deus às vezes vai esperar você se tornar um pouco mais maduro, ter um pouco mais de envergadura, porque nós pedimos muita coisa. Mas isso não quer dizer que você tem que parar de pedir. Continue pedindo, porque Deus sabe o momento certo que Ele tem que liberar a bênção sobre a sua vida. Deus, Ele não chega atrasado. Deus, Ele não chega no momento que já passou. Percebe? Mas você precisa perceber algo, e às vezes nós somos tentados a parar, porque nós achamos que Deus, Ele vai responder imediatamente. Não é assim. Nem com Jesus foi assim, sabia disso? Tem oração que Deus não respondeu para Jesus até hoje. Como assim, pastor? Se você olhar lá em João capítulo 17, na oração que Jesus faz, tem um momento lá que Jesus ora pela nossa unidade. Que eles sejam um, assim como nós, eu e o Pai, somos um. Essa oração não foi respondida ainda. A igreja não é uma ainda. A igreja ainda há muitas divisões. Essa oração Deus não respondeu, mas Jesus pediu. Mas sabe de algo? Vai chegar um momento que essa oração vai ser respondida. Ainda não foi, mas está no processo. Mas muitas vezes nós paramos de pedir, nós paramos de clamar. Por quê? Porque nós achamos que Deus não quer fazer. Se eu orei uma vez, orei duas, Deus não quer fazer. E às vezes tem alguns que têm uma posição seguinte. Eu estava conversando com um pastor, ele falando isso. Eu não acredito que eu preciso pedir algo. Eu falei, é mesmo? É porque eu já sou abençoado. Eu falei, eu discordo de você plenamente. Porque a Bíblia nos ensina a pedir. A Bíblia nos ensina a insistir. Mas às vezes as pessoas acreditam o seguinte: não, pedir demais parece que é incredulidade, você não está acreditando que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer, isso é algo maligno, isso é uma mentira para paralisar você. Quando mais você pede, mais está mostrando o seu coração. Quanto mais você clama, mais o seu coração está sendo revelado para Deus. E outra coisa, mais você está mostrando a sua confiança, que você espera no Senhor. Por isso que você pede, por isso que você clama. Então, eu quero desafiar você, seja livre para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor, porque Jesus mesmo orou mais de uma vez por algo, antes de Jesus ser crucificado. A Bíblia fala que Jesus orou 3 vezes, abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez. Foi uma oração nova que Jesus fez? Repetindo as mesmas palavras. Agora presta atenção, por que Jesus foi orar por 3 vezes? 3 vezes aqui não significa que você só tem que orar por 3 vezes. 3 na Bíblia é algo completo,
Então Jesus orou de uma maneira completa. Como assim? Até ser ouvido. Se você olhar também o apóstolo Paulo, quando ele orou para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, quantas vezes ele orou? 3 vezes. Então não significa que você só tem que orar 3 vezes. Pastor, quantas vezes eu tenho que orar? Ore até acontecer. Ore até você ver o céu se abrindo sobre a sua vida. Ore até você ver a bênção de Deus sendo liberada. Por quê? Porque oração é mais que uma petição, presta atenção nisso. Oração é um relacionamento. Oração é um relacionamento que você tem com Deus, é um relacionamento de vida. De vida, e isso vai marcar a sua vida. Por quê? Porque a nossa vida cristã, ela precisa ser marcada por orações respondidas. As suas orações, elas precisam ser respondidas, porque isso vai ser experiência para você. A nossa vida cristã é uma vida onde as orações precisam ser respondidas. Agora, quando que ela é respondida? Quando você não desiste dela. Quando você não desiste de clamar. Quando você não desiste de importunar, de pedir, de pegar no pé, de clamar ao Senhor. De clamar ao Senhor, como aquela mulher que tinha a filha endemoniada, que estava atrás de Jesus, importunando Jesus. Jesus, cura minha filha, Jesus, cura minha filha. Os discípulos viram e falam: Jesus, o Senhor não vai fazer nada não, manda essa mulher embora. Resolve, faz alguma coisa, porque ela está incomodando. Jesus parou. Deixa eu te dizer algo. Às vezes o seu pedido vai incomodar o seu vizinho. Eu vou orar até ver Deus realizar, até ver o Senhor fazer. Sabe, esse é um princípio espiritual de fé. Porque você tem fé, você não desiste. Porque você crê, você não vai parar. Porque você crê, você não vai desistir de ver a mão do Senhor. Claro, isso é o favor de Deus. Você já é abençoado, lembra disso. Paulo fala em Efésios: olha, nós somos abençoados. Nós fomos abençoados com todo tipo de bênção. Mas essas bênçãos precisam crescer na sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver o favor de Deus através das suas respostas. Através das suas respostas. Você é abençoado. Mas deixa eu te dizer algo. Você foi chamado para que a cada dia a bênção de Deus possa crescer na sua vida. Você foi chamado para que a cada dia essa bênção possa avançar na sua vida. Avançar de uma maneira poderosa. De uma maneira poderosa. Você foi chamado para desfrutar do melhor de Deus, desfrutar do melhor da terra. Agora presta atenção, desfrutar do melhor da terra fala de ter orações sendo respondidas. Por que muitas vezes nós não temos? Porque nós paramos no meio do caminho. Porque nós paramos no meio do caminho. Deus, Ele deseja abençoar a sua vida. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos ter um relacionamento com a divindade diariamente, constantemente. Uma busca incessante. Porque a nossa vida cristã é resultado daquilo que você clama. Daquilo que você pede. Daquilo que você pede. Histórias onde Deus entrou na sua situação. Mas por que entrou? Porque você pediu, porque você orou, porque você clamou. Sabe, nós precisamos ser homens e mulheres que vamos orar, mas vamos orar até ver acontecer. Até ver o Senhor realizar. Então, muitas pessoas acreditam, você já é abençoado. Você não precisa orar mais. Mas se nós formos olhar a palavra do Senhor, nós vamos ver pessoas que foram abençoadas mais de uma vez. E eu quero mostrar para você 4 exemplos de pessoas que foram abençoadas mais de uma vez. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 12. E o primeiro é Abraão. Abraão, ele foi abençoado mais de uma vez. Isso mostra o quê? Que o desejo do Senhor é abençoar você continuamente. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o Senhor deseja te abençoar diariamente, continuamente. Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
te engrandecerei o nome, se tu uma... O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava estabelecendo Abraão para ser a bênção. Deus estava liberando sobre a vida de Abraão a bênção. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante, a palavra do Senhor fala, olha, você vai ser uma bênção. Agora eu quero te dizer algo, esse chamado não é só para Abraão, é para você. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser uma bênção. E bênção no Velho Testamento, de acordo com os estudiosos, os mestres judaicos, eles falam que ser bênção é o poder de produzir paz e bem-estar. Então, ser uma bênção é aquele que é capaz de produzir paz e produzir um bem-estar em cada área da sua vida. Essa foi a bênção que Deus liberou sobre Abraão. Abraão, ele foi uma bênção para produzir paz e bem-estar, e todas as famílias da terra receberiam essa bênção por meio dele. Você foi chamado para ser uma bênção. Presta atenção, as pessoas que estão perto de você vão ser abençoadas porque você está lá. Você vai produzir um bem-estar e paz na vida delas. Presta atenção, bem-estar fala de bem-estar no seu corpo físico, de saúde, de cura. Bem-estar na sua vida emocional, na sua vida social, entre família, entre pessoas. Isso fala de favor. Mas também bem-estar interior, que é promover a paz. Paz aonde? Em todas as áreas. Você vai ser uma bênção para promover paz aonde você estiver. Primeiramente com o Senhor. Você vai trazer as pessoas para se reconciliarem com o Senhor, promovendo essa paz por meio de Cristo. Mas famílias vão chegar destruídas até você, e você vai estabelecer a paz na vida delas. Você vai ser essa bênção. Esse é o chamado de Deus para nós também, não só para Abraão. Então aqui Abraão, ele foi abençoado. Ele foi abençoado, e nós podemos ver essa bênção crescendo na vida de Abraão. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis 14, versículo 18. Então Abraão, ele foi abençoado em Gênesis 12. Aqui em Gênesis 14 nós podemos ver que o Senhor abençoa ele novamente. A palavra do Senhor diz, Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha o que ele fez aqui. Abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Presta atenção. Deus abençoa Abraão novamente. Mas como que Deus abençoou? Falando. Deixa eu te dizer algo. Você é canal de bênção na vida dos outros, falando. Você precisa declarar a bênção de Deus na vida dos seus filhos. Você precisa declarar a bênção de Deus na vida do seu cônjuge. Você precisa declarar a bênção de Deus na vida do seu patrão. Aqui Deus abençoou Abraão falando, dizendo, a palavra do Senhor fala, bendito seja Abraão, abençoado seja Abraão. Nós precisamos ser homens e mulheres que vamos liberar bênção. Sabe, Abraão aqui, ele foi crescendo em bênção. A vontade de Deus é essa para mim e para você. Você recebeu uma bênção ontem, mas Deus deseja abençoar você hoje. E Deus deseja abençoar você amanhã. E sabe o que acontece? A cada dia essa bênção, ela vai ser crescente. A cada dia essa bênção vai ser mais notória na sua vida. E aí, se você vai lá para Gênesis capítulo 22, você percebe ali que Abraão, ele sobe ao Monte Moriá para oferecer seu filho como oferta ao Senhor. E esse é o momento onde Deus o abençoa novamente. Abra lá, projetem para mim, Gênesis capítulo 22, versículo 16. Olha o que a palavra do Senhor disse. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Para quê? A bênção cresceu,
Mas por que a bênção cresceu? Porque Abraão respondeu a um propósito. Tem bênçãos de Deus que vão ser liberadas sobre as nossas vidas a partir do momento que nós respondemos ao chamado dele para as nossas vidas. Aqui, literalmente, a palavra do Senhor fala: olha, certamente, deveras eu te abençoei, e certamente eu vou te multiplicar. Olha, você é abençoado, mas eu quero falar, essa bênção vai crescer, que cada família, cada terra sua, cada povo vai se multiplicar de uma maneira poderosa. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava ampliando a bênção sobre Abraão. Deus estava ampliando a bênção sobre a vida de Abraão. Mas por que Deus ampliou? Porque ele respondeu. Porque ele respondeu. O que eu quero falar para você? Tem circunstâncias que Deus vai liberar a bênção à medida que nós respondemos a Ele. Tem bênção, presta atenção nisso, tem bênçãos que vai ser liberada na sua vida por causa de um propósito. Tem bênçãos que vão ser derramadas sobre a sua vida por causa de um destino pelo qual você foi chamado. Enquanto eu não me disponho a responder, essa bênção não é liberada. Essa bênção não é liberada. À medida que eu cresço, à medida que eu avanço, foi assim com Abraão. A bênção ela foi crescendo, mas chegou no nível onde ele precisou responder. E quando ele respondeu, Deus ampliou. Deixa eu te dizer algo. Cada vez que você dá respostas certas, Deus vai ampliar a capacidade da bênção. Deus vai liberar uma bênção ainda maior. E essa bênção é influência. Essa bênção é condição para você responder à altura daquilo que Deus te chamou. Estava conversando isso com o Orley ontem mesmo. Sabe, eu creio que quando você responde, Deus te supra em tudo. Nada vai faltar para o propósito. Nada vai faltar, mas você precisa estar inserido em um contexto. Abraão estava inserido em um contexto aqui. Presta atenção, ele já era abençoado, sim ou não? Claro. Ele já era favorecido? Claro. Mas chegou um momento que a bênção veio por motivo de uma resposta. E vai ser assim conosco também. À medida que nós respondemos ao Senhor, a bênção ela vai crescer. Ela vai ampliar na sua vida. Sabe, claro, Deus ele quer que você peça a bênção. Não tenha receio de você pedir o favor, de pedir a bênção. Mas saiba de algo, tem coisas que vão ser startadas na sua vida a partir do momento que você dá a resposta certa. Tem coisas que vão ser liberadas do céu por causa de um projeto eterno pelo qual você foi criado. Tem bênçãos que é por causa de um propósito. Então você já é abençoado. Abraão ele já era abençoado. Mas ele foi desfrutando de uma bênção crescente. E essa é a vontade de Deus para mim, para você. É que eu e você possamos desfrutar das bênçãos crescentes de Deus para as nossas vidas. Agora, essas bênçãos, elas vão ser liberadas de uma vez por todas? Claro que não. Claro que não. À medida que nós avançamos, à medida que nós pedimos, à medida que nós insistimos, Deus vai liberar bênção para a sua vida. Deus vai liberar a bênção para a sua vida. Mas tem coisas que vão passar por respostas. Você é abençoado. Tudo é seu. Essa é a verdade. Então você é herdeiro. Tudo é seu. Tudo que é de Deus é seu. Mas tem coisas que nós precisamos avançar. É igual o pai que tem uma Ferrari na garagem. E o filho fala: pai, deixa eu dar uma volta. Fala: meu filho, agora você não pode. O menino fala: pai, mas não é meu. É, mas você precisa crescer para poder andar. Assim também é o Senhor. Tem coisas que Ele quer liberar sobre a sua vida. Mas às vezes a nossa imaturidade não nos deixa desfrutar da bênção. Somos donos, mas ainda não estamos na posse dela. É nosso, mas ainda não estamos qualificados para desfrutar. Por quê? Porque eu preciso responder, eu preciso avançar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, nós precisamos crer nisso. Percebe? Então, passe a insistir pela bênção, mas também passe a dar respostas certas. Passe a responder de maneira correta.
Passe a responder na medida que Deus deseja que você responda. Porque você vai perceber que o Senhor vai levar você a crescer em bênção. Outra pessoa que nós podemos perceber, que cresceu em ser abençoado, que a bênção cresceu na vida dele, foi Isaac. Isaac foi alguém que foi abençoado, também essa bênção cresceu. E interessante é que Isaac é o melhor exemplo para nós. Por quê? Isaac era filho de quem? De Abraão. E a palavra do Senhor fala que nós somos filhos de quem? De Abraão. Então, tudo que ele viveu mostra a nossa realidade. Da mesma maneira que Isaac era filho de Abraão, nós somos. E se você olhar, projeta para mim Gênesis capítulo 25, versículo 11. Isaac era herdeiro de Abraão. Então Abraão era muito rico, muito próspero. E ele já era herdeiro. Mas olha o que acontece aqui. Depois da morte de Abraão, o que Deus faz? Deus abençoou a Isaac, seu filho. Ou seja, Isaac já era herdeiro. Ele já tinha uma herança, ele já era abençoado por ser filho de Abraão. Mas o que Deus faz? Deus vem e libera uma bênção para ele. Ele já era muito abençoado. Mas o desejo de Deus é que ele fosse mais abençoado ainda. Deixa eu te falar, é isso o pensamento de Deus para mim, para você. Você já é abençoado, como Paulo diz em Efésios 1:3. Mas o desejo de Deus é que você seja muito mais abençoado ainda na sua vida, em todas as áreas. Assim como foi com Isaac. Assim como foi com Isaac. Então Isaac, ele foi abençoado. Interessante que aquele que é abençoado, tudo que ele faz prospera. E aí se você for lá para o capítulo 26, projeta para mim Gênesis 26, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia tido no dia de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então aqui Isaac, ele foi abençoado. Deus deu uma direção para ele: olha, fica onde eu falei para você ficar, que você vai ser abençoado, que eu vou cumprir o que eu fiz por seu pai. Mas interessante que se você for ver, a Bíblia fala que teve fome, teve seca, teve problemas, teve crise. E no meio da crise, Isaac plantou. No meio da seca, Isaac decidiu plantar. Qual que foi o resultado disso? A Bíblia fala que ele colheu 100 por 1. Presta atenção. O que isso mostra para nós? Mesmo quando você é abençoado, não evita o fato que nós passaremos por crises. Mesmo quando você está debaixo da bênção do Senhor, isso não significa que você não vai enfrentar problemas, que você não vai enfrentar dificuldades. Mas presta atenção, no meio da crise, Deus vai ser com você. No meio do problema, Deus vai manifestar um milagre. Então, no tempo de chuva normal de plantio, você colher 100 por 1 já é um milagre. Agora no tempo de seca, o cara plantou 1, colheu 100. A Bíblia fala o que aconteceu? Ele já era rico, ficou riquíssimo. Por quê? Porque Deus estava abençoando ele. Deus estava abençoando a vida dele. Talvez você pode estar vivendo crise na empresa onde você trabalha. Talvez você pode estar passando por crise em alguma área, mas deixa eu te dizer, a crise não vai impedir o favor de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus de alcançar você. Por quê? Porque Deus é por você. Porque Deus vai fazer a palavra dele se manifestar. Se manifestar. Agora, qual que é o problema ali de Isaac? Isaac, ele prosperou financeiramente, mas ele não tinha uma vida legal com o seu vizinho. Ele prosperou, mas ele passou a ter problema com as pessoas à sua volta. As pessoas passaram a olhar para ele com um olhar diferente. Os vizinhos filisteus passaram a ter inveja dele.
começaram a persegui-lo, começou a realmente ir atrás dele, e aí ele furava poços. O que acontecia? Os filisteus iam lá e enterravam, e eles achavam, os filisteus falavam: não, esse aqui é meu. Ou seja, ele estava sendo perseguido, apesar de ser abençoado, ele estava sendo perseguido. Por quê? Presta atenção nisso. Aonde ele estava, que era Gerar, não foi o lugar que Deus falou para ele ficar. Mesmo ele não estando no lugar que Deus mandou, Deus abençoou ele, sim, mas a bênção ainda não era completa. A bênção ainda não era completa. A bênção não era completa. Mas aí, se você for lá para Gênesis capítulo 26, no versículo 24, você vai perceber que Isaac mudou. Você vai perceber que ele foi para Berseba, que era o lugar onde Deus queria que ele permanecesse, que era o lugar que Deus queria que ele ficasse. E aí o que acontece? Você percebe que a bênção cresce sobre a vida dele, mais uma vez. Por quê? Por causa do propósito. Você é abençoado, mas tem bênçãos que, para ser ampliada na sua vida, você precisa estar alinhado com aquilo que Deus projetou para você, com aquilo que Deus sonhou para você. Gênesis capítulo 26, versículo 24, a Bíblia diz: dali subiu para Berseba. Olha aqui, na mesma noite, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então presta atenção. O que aconteceu? Isaac respondeu, saiu de onde ele estava, foi lá para Berseba. Quando ele chega ali, na mesma noite, o que Deus faz? Deus vem selar. Deus vem com a resposta. Deus vem com a bênção. Deus vem com a bênção. Para quê? Simplesmente para falar: meu filho, você está no caminho certo, e eu vou te abençoar muito mais agora. Você já era abençoado, você já era favorecido, mas porque você alinhou as suas prioridades, porque você alinhou o seu propósito com o meu, eu vou alargar a bênção de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo: Deus deseja alargar você. Deus deseja ampliar o seu potencial, ampliar a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Até aqui, Abraão era abençoado financeiramente, mas ele não era reconhecido pelas pessoas. Ele tinha problemas de relacionamento. Mas a partir do momento que ele responde a Deus, voltando para o lugar que Deus tinha para ele, a bênção é alargada. E aí, se você for para o versículo 28 do capítulo 26 de Gênesis, olha o que a Bíblia diz. Eles responderam, presta atenção, não foi Isaac, não foi o Senhor, mas foram as pessoas. As pessoas olharam para Isaac e testemunharam e falaram o seguinte: vimos claramente que o Senhor é contigo. O que é isso? É o selo de Deus respaldando Isaac. Antes ele não tinha harmonia com as pessoas, antes ele era perseguido, mas quando ele responde, Deus sela ele abençoando. E qual que é essa bênção? É que as pessoas começam a perceber que Deus é com ele. Deixa eu te dizer algo. As pessoas vão começar a olhar para você e vão falar: eu percebo que você é diferente. Eu não sei o que é, mas parece que Deus é com você. Eu não sei o que você faz, mas quando você faz, Deus está junto com você. Mas para isso acontecer, esteja no lugar certo. Esteja na posição que Deus te colocou. Esteja dando a resposta correta. Esteja alinhado. Alinhado. Por que Isaac foi abençoado aqui? Porque as prioridades dele mudou. A prioridade dele passou a ser responder o Senhor. E a Bíblia fala que ali em Berseba ele levantou um altar. Você não vê lá onde ele estava em Gerar ele levantando altar. Mas em Berseba ele resolve levantar um altar.
Ele resolve levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Interessante, é a segunda vez que você vê Isaac invocando o Senhor. A primeira foi por causa da esposa. E agora ele resolve invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque as prioridades mudaram. Porque o coração voltou para o propósito do Senhor. Antes ele tinha cavado muitos poços, mas agora a prioridade mudou. Ele decidiu levantar um altar. Levantar um altar. E sabe de algo? Ele decidiu responder. Sabe de algo, irmãos? Deus deseja liberar grandes bênçãos para as suas vidas. Mas a questão é o seguinte: eu e você, nós somos confiáveis para receber essas bênçãos de Deus. Nós somos confiáveis para manusear aquilo que Deus quer liberar para você. Você percebe que Deus respaldou Isaac somente quando ele voltou para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deus respaldou ele através dos testemunhos, através das pessoas, somente quando ele voltou para o propósito de Deus. Somente quando ele decidiu responder ao propósito. Aí quando ele decidiu realmente invocar, levantar um altar. Deixa eu te dizer algo: tem bênçãos que vão ser liberadas quando as prioridades forem ajustadas. Tem coisas que Deus vai liberar sobre a sua vida quando prioridades no seu coração, no meu coração, forem ajustadas. Por que ele levantou um altar? Altar aponta para adoração a Deus. Altar fala de adoração ao Senhor. Presta atenção, qual que é o altar hoje? O altar hoje é a igreja, sou eu e você. Sou eu e você. Quais que são as prioridades hoje? O que Isaac estava fazendo? Ele estava resolvendo dar prioridade. E a prioridade dele foi levantar um altar, foi invocar o Senhor. Isso para o nosso contexto é o quê? Levantar um altar fala de dar valor àquilo, de adorar o Senhor. O altar do Senhor hoje é você. Você é o corpo de Cristo, é a igreja. Qual que deve ser a nossa prioridade? É o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. Porque era no altar que nós oferecemos sacrifício de louvor e ações de graça. Hoje nós fazemos na igreja. É na igreja que você oferece sacrifício de louvor, ações de graça. Então o altar hoje está ligado à vida da igreja. Está ligada à vida da igreja. Deixa eu te dizer algo. Tem coisas que Deus vai liberar para você quando você começar a priorizar aquilo que Deus prioriza. E sabe o que Deus prioriza? Edificar o corpo. Edificar a noiva. A noiva. Decida hoje ter como prioridade edificar a noiva. Decida hoje ter como prioridade edificar os irmãos. Sabe de algo? E eu vou te dizer sincero, edificar a noiva é muito mais do que participar de culto. Edificar a noiva é muito mais do que você ouvir uma palavra. Edificar fala de construir. Deus, Ele quer construir algo na sua vida, mas esse construir não vai ser sozinho. Você precisa estar unido no corpo. Você precisa estar participando do corpo. Você precisa participar daquilo que é importante para o Senhor. E o que é importante para o Senhor é a noiva. É a igreja. Isaac, ele recebeu uma bênção e a confirmação dela quando as prioridades foram alinhadas. Eu não sei qual que é a sua escala de prioridade. Eu não sei aonde a noiva está na sua escala de prioridade. Mas saiba de algo. A noiva precisa estar em primeiro lugar. Porque foi pela noiva que Cristo deu a vida. Foi pela noiva que o Senhor deu a vida. Eu não estou falando de igreja, não é o prédio. Mas são os irmãos. São os irmãos. É a noiva. E essa noiva, ela está sendo construída. Ela está sendo construída. E aí, se você for avançando no texto, você vai perceber que Isaac, então, ele levanta uma tenda. Por quê? Porque não era só ele. Tenda fala que a família deve vir junto com você. Tenda fala que você não vai edificar sozinho, mas você vai trazer a sua casa junto. A sua casa vai estar com você. A sua família vai estar com você. Só depois, presta atenção, só depois que ele levantou o altar, que ele levantou a tenda, só depois que ele foi cavar poço. Por quê?
Porque primeiro você foi chamado para edificar. Agora presta atenção, você não vai edificar sozinho. Deus chamou você e sua casa. E quando eu e você respondemos a esse propósito, bênçãos vão ser liberadas sobre a sua vida. E as pessoas vão testemunhar a seu respeito. As pessoas vão perceber o favor do Senhor a seu respeito. Só depois ele cavou o poço. O que é isso, pastor? Presta atenção. Altar fala da vida da igreja. Isso vem em primeiro lugar na sua vida. Tenda fala da família. Vem em segundo. Cavar poço fala de carreira. Só depois vem a sua carreira. Deixa eu te dizer, quando você inverte a ordem, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Percebe? Há um ditado que fala primeiro é o Senhor, depois é a família, depois é a igreja. Deixa eu te dizer algo. Não tem como você separar o cabeça do corpo. Quando você faz isso, você mutila o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Se Ele é o primeiro, a noiva está junto. Se Ele é o primeiro, o corpo está junto. Então, primeiro é o altar, é a vida da igreja. Depois é a sua casa. Não seja displicente com a sua casa. Não seja displicente com os seus filhos. Não seja displicente com a sua família. Porque senão você vai ter problemas. Depois a sua carreira. Depois você vai cavar poços. Percebe? Nós precisamos compreender. Eu acredito plenamente que porque Isaac alinhou as suas prioridades. Aí os filisteus perceberam. Deus é com ele. Eu não sei como esse sujeito faz, mas eu percebo que Deus está com ele. Sabe quando que as pessoas vão perceber que Deus é com você? Quando você alinhar as prioridades da sua vida. Quando você alinhar as prioridades. Presta atenção, Isaac já era abençoado. Como você já é abençoado, como o apóstolo Paulo mesmo afirma em Efésios 1:3. Mas Deus deseja que essa bênção possa crescer na sua vida. Deus deseja que essa bênção possa crescer. Isaac, ele era abençoado financeiramente, mas ele não tinha o testemunho dos vizinhos. A bênção ainda ele era limitada, mas a partir do momento que ele alinha as prioridades, Deus sela. Deixa eu te dizer algo, eu não tenho dúvida. Deus, ele deseja abençoar cada área da sua vida. Em tudo que você for fazer, Deus deseja que tenha um selo dele, que a bênção seja ampliada. Mas tem bênção que vai vir sobre a sua vida de acordo com o tempo, mas de acordo também com o propósito. Qual que é o nosso desafio hoje? É responder o propósito do Senhor. Responder o propósito do Senhor. O propósito que Ele tem para a sua vida. Terceira pessoa, já estou encerrando. Jacó. Jacó é alguém que você percebe que a bênção cresce. Não vou ler com você, só vou citar as referências, depois você pode ler na sua casa. Mas se você perceber, Jacó ele é abençoado. Então, lá em Gênesis capítulo 27, ali a partir do versículo 30, Jacó ele é abençoado. Ele ansiava pela bênção. Ele queria a bênção. E aí então, ele é abençoado. E aí chega um momento que ele é abençoado de uma maneira mais ou menos equivocada. Aonde ele ali veste a roupa do seu irmão, põe pelo de cabra, para ficar com o cheiro do irmão, com o braço peludo, e o pai dele o abençoa. Mas o que acontece? Depois que ele é abençoado, o irmão agora fica doido, fala, não, vou matar esse sujeito. Ele roubou minha bênção, ele vai ter um problema comigo. Ele roubou a minha bênção. E aí você vai lá para o capítulo adiante, no capítulo 28, a partir do versículo 1, a Bíblia fala que o pai de Jacó chama ele. Isaac chama Jacó na mesma noite e abençoa ele novamente. Presta atenção, ele tinha sido abençoado com a bênção da primogenitura. Mas quando ele descobre que o irmão dele está atrás dele, ele precisa ir embora. O pai dele chama e fala, meu filho, vem cá, que eu quero te abençoar. O pai abençoou o filho. Deixa eu te dizer algo. Mas como que o pai abençoou ele? Falando. Que nós sejamos uma igreja onde os pais possam abençoar os nossos filhos. Não sei se você tem o costume de orar pelos seus filhos com imposição de mãos. Ore declarando a bênção de Deus. Quando eles estiverem dormindo, vai lá e põe as mãos sobre a vida deles e declara que eles são abençoados.
declara que eles são favorecidos, que a bênção do Senhor é com eles. Nós precisamos ter essa atitude prática, essa atitude prática. E aí você percebe, Jacó vai viver com seu tio, Jacó trabalha, Jacó começa a ficar muito rico, e aí lá no capítulo 32, há uma nova história. E aí você percebe que é a história de Jacó lutando com Deus, no Val de Jaboque. A Bíblia fala que ele passou tudo que ele possuía, ficou ele sozinho, e ele começou a lutar com Deus. O anjo ali, na verdade, representa o Senhor. E ele fala, olha, o anjo vira para ele e fala, ó, deixa eu ir embora, que já amanheceu. Jacó vira e fala, olha, eu não vou deixar você ir, até que você me abençoe. Por que está na Bíblia? Porque Deus quer que você insista em ser abençoado. Deus quer que você peça. Deus quer que você não desista. Presta atenção, Jacó ele tinha sido abençoado com a bênção da primogenitura. Jacó ele tinha sido abençoado pelo pai. Jacó ele tinha prosperado e ficado muito rico. Presta atenção aqui, mas chega um momento que ele quer outra bênção. A bênção que ele tinha estava bem, estava boa, mas ele queria mais a bênção, uma bênção maior. E o anjo fala, o que você quer que eu faça? Como é que você chama? Ele fala, não, eu chamo Jacó, eu sou suplantador, eu sou enganador. Deus vira para ele e fala, então tá bom, meu filho, você não vai ser Jacó mais, você vai ser Israel. Qual que é essa bênção? É a bênção onde a história é mudada. Deus deseja mudar a sua história. Presta atenção. Jacó conhecia o Senhor. Jacó, ele ouvia falar do Senhor, mas a história dele não havia sido transformada. Chega o momento que Deus quer mudar a sua história. Presta atenção. Ele quer virar a página da sua vida, porque ele insistiu. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, presta atenção nisso, mas vai depender da sua insistência, vai depender da sua perseverança. Essa luta fala de insistir até que aconteça. Até que aconteça. Jacó teve a sua história mudada. Jacó teve a sua vida mudada. Sabe, então, não é errado você pedir para ser abençoado. Não é errado você pedir para que a bênção do Senhor seja sobre você. Mas é necessário você perceber que Deus, Ele deseja, esse é o coração de Deus. Deus deseja te abençoar. Mas tem bênçãos que vão ser liberadas quando propósitos forem alinhados. Tem bênçãos que vão ser liberadas quando você bater até a porta se abrir. Mas a verdade é o seguinte, você serve um Deus que quer te abençoar. Você crê nisso? Queria que você se colocasse de pé onde você está.